Dizem que sou louca por pensar assim. Se eu sou muito louca por eu ser feliz. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Gente, ainda bem que eu nunca sonhei em ser cantora. Pessoa madura. Hoje a análise está profunda num nível que alguns poderão dizer que ou a professora aqui ficou louca, ou outros que ela está com excesso de realismo. Te convido a viajar nessa comigo. Em um lugar de La Mancha, no qual não quero acordar. É assim que começa o primeiro capítulo de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Um livro interessantíssimo, considerado o fundador do romance moderno. Dom Quixote conta a história de um fazendeiro que já de terceira idade, sozinho, solitário, meio falido por questão de crise econômica, sua fazenda dava mal das pernas, e parece que Dom Alonso Quixano, nome original de Dom Quixote, havia um pouco que desistido da vida e, sem saber o que fazer, no lugar de mergulhar na melancolia, tristeza, depressão, característica da vida moderna, Dom Quixote resolve mergulhar nos livros de cavalaria e, de tanto ler, fica louco. Ele pega seu cavalo Pangaré, coloca algumas coisas no corpo para imitar uma armadura e convence seu vizinho a ir com ele como escudeiro, a sair pelo seu país em busca de aventuras. Esse clássico tem 1.600 páginas. Com mais de 400 anos de existência, é considerado, depois da Bíblia, talvez a obra mais lida nos países de tradição do Ocidente. E olha só, pessoa madura, se você ainda não leu essa obra, pega agora para ler. Me manda uma mensagem pedindo emprestado, pega na biblioteca da sua cidade, sei lá, dá um jeito. O que não pode é ficar sem ler essa obra importantíssima, que através da aventura de Dom Quixote e Sancho Panza, encontramos vários elementos e situações curiosas. Algumas delas cômicas e hilárias, mas que, acompanhando a trajetória narrativa, também podemos extrair profundas lições daquilo que é próprio do ser humano, principalmente ao que é a razão e a loucura. Mas antes de começar essa viagem, pensa comigo. O lugar que ficamos enquanto experimentamos a vida não é nem a realidade nem a fantasia, mas é uma área intermediária da experiência. O mundo acontece muito mais na nossa mente do que na realidade. A ótica como que pensamos a vida é o que acontece. Sim, pessoa madura, vivemos nessa dicotomia, realismo e imaginação. Se pararmos para refletir, o nosso mundo tem uma realidade muito relativa. A natureza e o cosmo têm algo que sempre escapa de serem conceituados como 100% verdadeiros. Fazendo algumas analogias modernas, como o conceito de ilusão da natureza, podemos parar para pensar nos seguintes exemplos. A luz das estrelas. Sabemos que se olharmos para o céu, muito das estrelas que nós estamos vendo, cuja luz chega depois de milhares de anos da sua emissão, provavelmente se referem a estrelas que já não existem mais, ficando nós, então, diante de uma ilusão. Tempo relógio e tempo psicológico. Se estou viajando de carro e recebo uma notícia ruim de que algum parente está hospitalizado, essa viagem que duraria 3 horas de volta para casa, ela pode durar psicologicamente muito mais tempo. Isso transcende o tempo do relógio, ultrapassa essas barreiras e essa viagem pode se tornar muito mais longa. Do contrário, também acontece. Se eu recebo uma notícia alegre ou estou fazendo uma viagem boa, tranquila, prazerosa, esse tempo é muito mais rápido. Isso tudo é muito relativo. Movimento do Sol. Se olharmos para o céu, temos a impressão de que o Sol está movendo e nós não temos a experiência de ver a Terra se movendo ao redor do Sol. Mas nós temos um conhecimento científico
que já provou que é a Terra que gira em torno do Sol. O movimento relativo do Sol ao redor da Terra é uma ilusão. Dia e noite. Podemos falar agora é dia e agora é noite, mas na verdade é um único dia que passa por ciclos de movimento da Terra ao redor de si mesmo. Trazendo agora ilusão em relação às coisas como elas são, as tradições filosóficas consideram que o ser humano vive em 3 mundos diferentes ao mesmo tempo. Pelo nosso corpo físico, vivemos no mundo material. Pelas nossas emoções, pensamentos e mente, vivemos no mundo de ideias mais abstratas, que seria o mundo das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. E ainda faríamos parte de uma terceira natureza mais sutil e elevada, que seria o nous, como diriam os gregos, que seria a parte espiritual do ser humano. Acredito que seja difícil hoje percebermos esses 3 mundos, porque queremos definir a realidade através dos nossos sentidos. Algo é real para mim porque eu ouço, vejo ou toco. Algo é real para mim porque eu gosto. Se eu não gosto, eu digo que não é real. Algo que eu não conheço, eu digo que não é tão real assim. Percebendo assim, segundo as tradições filosóficas, que os nossos sentidos limitam a nossa realidade. Porém, quando nós vamos aprendendo pouco a pouco, paulatinamente, o que os filósofos, cientistas, estudiosos, mestres, os loucos, que buscavam estabelecer como causa das coisas, e se assim considerarmos, nós vamos deixando de sermos enganados pela ilusão das nossas próprias emoções e pelo limite da nossa mente. Vamos nos tornando um pouco mais profundo, percebendo que o mundinho que nós enxergamos é um mundo que nos deixa muito limitado. Mas, voltando para Dom Quixote, já lá no final do livro, depois de viver as mais loucas aventuras, do qual nos fazem refletir sobre diversos aspectos dos seres humanos, ele é feito prisioneiro pelos seus próprios amigos, os normais, os racionais, ou seja, pelas pessoas que diziam ter percebido a loucura de Dom Quixote, colocando ele dentro de uma jaula, enganando ele, dizendo que a jaula era encantada, dizendo que de lá ele não poderia sair até que voltasse para casa. Acontece que, no meio do caminho, indo em direção do seu povoado de La Mancha, o grupo que está levando Dom Quixote encontra um clérigo. E esse clérigo se assusta de ver a imagem de uma procissão das pessoas levando um velho coitado dentro de uma jaula e começa a se perguntar o porquê daquilo. Ele se aproxima de Dom Quixote e começa um dos diálogos mais lindos da literatura universal. O clérigo tenta convencer a desrazão do Dom Quixote, dizendo que ele havia ficado louco de tanto ler livros de cavalaria. E Dom Quixote responde: presta atenção nessa resposta, pessoa madura. É exatamente o contrário. Que na verdade, ele, ao ler aqueles livros, tinha conseguido se curar da melancolia, se curar da vida cinzenta, de se curar de uma visão de um mundo que ficava tudo na perspectiva de que naquele momento, século XVII, começa a se definir como sendo realidade. Aquilo que a ciência, aquilo que o senso comum definia como elemento característico da realidade. Dom Quixote denuncia um processo de esvaziamento do sentido da realidade, tentando reduzir realidade ao senso comum, ao senso científico, colocando o desafio de se pensar a realidade na perspectiva mais ampla do sonho. Afinal de contas, o que é a razão? Razão é a ausência da loucura? E o que é a ausência da loucura? É simplesmente a perspectiva de se ver as coisas como elas realmente são? E o que são as coisas? O que é a realidade? Lendo Dom Quixote,
Todas essas questões são recolocadas de uma maneira absolutamente inusitada, e a modernidade da obra se apresenta como um desafio extremamente adequado para os nossos tempos. Ler Dom Quixote de La Mancha hoje é quase que uma obrigação para nós. É uma necessidade que a gente tem de se libertar da razão estreita, da razão que pensa a realidade apenas do ponto de vista daquilo que podemos tocar, sentir, ver, ou daquilo do que a razão científica pode explicar. Temos que pensar a razão numa perspectiva de Dom Quixote, que diz que, desde o momento que ele se tornou leitor dos livros de cavalaria, ele despertou, ou melhor, se libertou da melancolia, se tornou um homem corajoso, mais audácio, mais verdadeiro, mais galante, mais simpático. E penso eu, na minha loucura, que é isso que nós precisamos. Lendo Dom Quixote, talvez nos tornaremos mais humanos. Agora, eu quero ver a sua desculpa, pessoa madura, para não ler essa obra. Eu vou te dar um tempo, já que o livro é grande. E aí, mais pra frente, eu volto com uma análise das partes dessa narrativa. Faz sentido para você esses pensamentos, essa viagem? Eu vou ficar aguardando seu comentário. Um abraço da professora Guerra.